Olá, sejam bem-vindos ao canal Astronominas, eu sou o Fábio e hoje eu irei montar mais um conjunto para melhorar as imagens feitas aqui no canal. A astrofotografia é uma eterna busca por procurar enxergar mais e melhor tudo que nos rodeia no universo. Essa busca envolve desde uma pequena melhoria em nossos equipamentos até a construção dos mais modernos telescópios pelas grandes agências espaciais. Desde que montei o Skyrover 60 Super ED, eu tenho compartilhado diversas imagens de galáxias maiores e das grandes nebulosas, principalmente daquelas contendo regiões de formação estelar. Durante todo este tempo fotografando o céu noturno com o 60 Super ED, os únicos objetos em que não consegui uma boa resolução foram as pequenas nebulosas planetárias, galáxias menores e mais distantes. Fotografar estes objetos é uma tarefa para telescópios maiores, o que exige montagens mais robustas e precisas. Como até o momento eu utilizava apenas os Star Adventure 2i, um equipamento maior que o 60 Super ED estava fora de cogitação. Mas com a recente introdução do Star Adventure GTI aqui no canal, comecei a considerar um telescópio maior. Quando pensamos em telescópios refratores voltados para a astrofotografia, geralmente só levamos em consideração a razão e a distância focais do equipamento como principais fatores de referência. Mas a abertura é crucial para podermos captar mais luz em um menor intervalo de tempo. Geralmente, telescópios de maior abertura também têm uma maior distância focal, aumentando não só a sua capacidade de coletar a luz, mas também o seu poder de ampliação. Claro que isso vem acompanhado de um maior peso, o que impacta diretamente na montagem que será utilizada. Mas não é apenas o peso que impacta na escolha da montagem, pois quanto maior o poder de ampliação do telescópio, a escala de imagem fica cada vez mais próxima ao limite de resolução da câmera, onde qualquer falha no acompanhamento pode gerar estrelas ovaladas e imagens embaçadas. Obviamente, isso irá levar à necessidade de uma luneta e uma câmera guia melhores. E como em astrofotografia a necessidade de resolver um problema acaba gerando outros, a bola de neve está pronta para rodar montanha abaixo, nos levando ao abismo da necessidade de adquirir novos equipamentos. Pensando em tudo isso, eu optei por escolher um telescópio com abertura inferior a 80 mm, já que a capacidade de carga do Star Adventure GTI é de apenas 5 kg e eu ainda poderia manter o mesmo sistema de guiagem. Após analisar as opções disponíveis no mercado e como a experiência com Skyrover 60 Super ED foi tão bem sucedida, eu não pensei duas vezes ao escolher mais um telescópio da marca. E optei pelo Skyrover 72 Super ED com o redutor 0.8x. O Skyrover 72 Super ED é um refrator apocromático dubleto com 72 mm de abertura, 432 mm de distância focal e razão focal f6. Ele vem equipado com um focalizador Dual Speed e redução 10:1 com trava. Além disso, ele possui um adaptador para a utilização de prismas e oculares para astronomia visual, encaixes com rosca M48 e M54 e rotacionador de campo, o que o torna perfeito para a astrofotografia. As diferenças construtivas em relação aos 60 Super ED são os baffles internos, que diminuem possíveis reflexões, e a fixação em 2 anéis ao invés do collar ring no padrão fotográfico. A Skyrover disponibiliza um field flattener e um redutor focal 0.8x, que transformam o 72 Super ED em um sistema quadripleto. Eu optei por utilizar o redutor focal 0.8x, pois isso traz a razão focal do 72 Super ED para f4.8 com 345 mm de distância focal, deixando o sistema perfeito para a astrofotografia de objetos de céu profundo.
objetivo deste equipamento é fotografar alvos menores, não será necessário utilizar um sensor de grandes dimensões. Como minha experiência com a ASI 585MC no ASCAR FMA 135 foi perfeita, inicialmente eu tinha pensado em utilizá-la. Mas ao pesquisar as opções disponíveis, encontrei a Uranus C Pro da Player One Astronomy, que utiliza exatamente o sensor IMX585, porém equipado com refrigeração. O sensor IMX585 da Uranus C Pro possui a mais recente tecnologia Starvis 2 que elimina o Ampiglow. Ele possui 11,2 mm de largura por 6,3 mm de altura, com pixels de 2,9 microns, e um fuel capacity de 47K. A câmera também vem equipada com Dual Hitter nativo no sensor, um recurso encontrado apenas nas câmeras top de linha da ZWO. Ela possui o corpo fabricado em fibra de carbono, que o torna mais leve e menos suscetível às variações de temperatura. Além disso, a Uranus C Pro vem com todos os acessórios necessários para a sua instalação e ainda mais. A Player One envia junto com a câmera o bag de proteção, uma tilt plate extra com 4 pontos de regulagem pela traseira, 2 anéis de extensão, um anel adaptador M48 para M42, um adaptador T, um cabo USB-C para USB-C, um cabo USB-C com 2 metros para a conexão com o computador, um cabo USB-C para USB tipo B, uma chave Allen, uma chave Phillips, um soprador de ar para limpeza e um organizador de cabos. Com certeza a Uranus C Pro é a câmera de entrada com o kit mais completo e melhor custo-benefício do mercado atualmente. A combinação da Uranus C Pro com Skyrover 72 Super ED utilizando um redutor focal 0.8x resultará em uma escala de imagem de 1,79 segundos de arco por pixel, o que é excelente para fotografias de nebulosas planetárias, remanescentes de supernovas e galáxias menores, e ainda me permite utilizar o mesmo sistema de guiagem como eu mencionei anteriormente. Para completar a montagem deste conjunto, eu vou utilizar uma gaveta de filtros ZWO M42 de 2 polegadas, uma luneta Svebone SV165 Mini, câmera guia SV905C e uma caixa de controle Wanderer Powerbox Lite V2, que servirá de interface de controle de energia e conexão das câmeras com um mini PC que irá controlar todo o equipamento. A SV905C possui as mesmas características e especificações da ASI 120mm, porém utilizando um sensor colorido, o que não impactará em nada o desempenho da guiagem neste equipamento. Como sempre, eu irei trocar a Dovetail padrão Vixen que acompanha o Skyrover 72 Super ED por um trilho Arca Swiss de 300mm, que irá favorecer o equilíbrio do conjunto no Star Adventure GTI. Infelizmente, a ZWO não permite que a ASIER controle câmeras e acessórios de outras marcas. Então, para poder controlar todo o equipamento com câmeras de marcas diferentes, eu terei de abandonar a comodidade da ASIER. Mas isso não será um problema, pois eu vou utilizar o NINA, abreviação de Nighttime Imaging and Astrophotography, que é um software gratuito de código aberto voltado para controle de todo o equipamento através da plataforma Ascom. O NINA é uma plataforma de controle de equipamentos que também gerencia softwares de terceiros.
Por exemplo, para a guiagem funcionar é necessário utilizar o PHD-2 rodando em segundo plano. Para a função de plate solving é necessário ter o ASTAP instalado. E para localizar os objetos é possível até utilizar o Stellarium como planetário padrão. À primeira vista, o Nina pode parecer complicado de utilizar, mas sabendo localizar todas as funções se torna extremamente simples. Apenas demandando um pouco mais de tempo na primeira configuração, conexão dos equipamentos e aplicações de terceiros, sendo uma ferramenta muito completa e precisa. Este vídeo demorou um pouco para ficar pronto devido à quantidade de trabalho na gravação e produção. Portanto, eu tive todo o segundo semestre de 2023 para gerar o conteúdo final que iremos observar. Tendo isso em vista, nada seria mais justo do que vocês inscritos no canal escolherem qual objeto será compartilhado nas imagens finais. Para isso, eu postei uma enquete na comunidade do canal. Portanto, inscrevam-se e ativem todas as notificações para podermos interagir melhor nos próximos vídeos. Apesar de ser um alvo do início da primavera, o objeto escolhido foi a nebulosa Dumbbell M27. Bastante modesto e um alvo não tão fácil para telescópios menores. Dessa forma, poderemos avaliar a resolução do sensor e a escala de imagem do conjunto. A nebulosa Dumbbell é uma nebulosa planetária situada na constelação de Vulpecula a cerca de 1360 anos-luz da Terra. Ela possui uma magnitude aparente de 7,5 e é facilmente observada com pequenos telescópios. Nebulosas planetárias são o resultado da ejeção de material das camadas externas de anãs brancas antigas e têm um formato arredondado, daí o nome planetária. No interior da nebulosa Dumbbell existem vários nós de gases e poeira interestelar que são difíceis de serem fotografados com nitidez em refratores menores. A aparência exótica da nebulosa é o resultado da combinação de 3 cores distintas: o azul proveniente do oxigênio, o vermelho do hidrogênio e o verde do enxofre e nitrogênio. A nebulosa Dumbbell não é um alvo que atinge uma grande altitude na minha região. Então aproveitei justamente o momento onde ela atingiu seu ponto máximo, que são os 45 graus exatamente ao cruzar a linha do meridiano. Isso também permitiu testar as configurações da inversão meridional automática do Nina. Como eu comentei no vídeo das Pleiades, tive alguns problemas com a inversão meridional automática da ZR Plus, que resultaram em descartes desnecessários de subframes, justamente pela falta de algumas configurações existentes no Nina. Para este projeto, eu utilizei nas 2 noites de captura apenas o filtro ZWO Dual Band, que destaca justamente o hidrogênio e o oxigênio, as 2 bandas mais proeminentes na nebulosa Dumbbell. Como foi a primeira vez que utilizei a Uranus C Pro, eu optei pela boa e velha estratégia de utilizar 50% da faixa de ganho disponível no sensor, que são os 250 pontos, com a refrigeração em menos 10 graus em relação à temperatura ambiente. Eu consegui capturar 51 subframes na primeira noite e 61 na segunda, totalizando 112 subframes de 120 segundos com apenas um descartado por estrelas muito ovaladas, o que foi provocado por conta de um erro causado por um risco de satélite durante a guiagem. No total foram empilhados 111 subframes de 120 segundos, totalizando 3 horas e 42 minutos de integração. Para podermos analisar os resultados e termos um parâmetro de comparação da qualidade da imagem final obtida com este conjunto, eu também fotografei a nebulosa Dumbbell utilizando o Skyrover 60 Super ED e a ASIM 183 MC Pro. A escala de imagem dos 2 conjuntos é muito próxima, 1,79 segundos de arco por pixel utilizando o 72 Super ED com a Uranus C Pro, contra 1,71 utilizando o 60 Super ED com a ASIM 183 MC Pro. O tempo total de integração obtido com o 60 Super ED também foi praticamente o mesmo,
3 horas e 40 minutos utilizando 110 subframes de 120 segundos. Porém, eu utilizei apenas o filtro Anti-Lee RGB Ultra. Ao comparar as duas imagens com o mesmo processamento, ficou bastante evidente que a definição e claridade da imagem utilizando Skyhover 72 Super ED e a Urano C Pro são superiores, devido ao maior poder de ampliação e abertura do telescópio, embora a escala de imagem e a razão focal dos dois conjuntos sejam praticamente idênticas. Como eu já esperava, o Skyhover 72 Super ED oferece uma qualidade construtiva e ótica excelentes, com pouquíssimas aberrações cromáticas e estrelas perfeitas mesmo nas bordas das imagens. Além disso, mesmo sendo um equipamento maior, o peso total do conjunto ficou com apenas 420 gramas a mais que o conjunto do Skyhover 60 Super ED, com quase 3,8 kg, bastante abaixo da capacidade de carga do Star Adventure GTI, o que permitiu a adição de um dual heater e o cabeamento sem problemas. Tanto o Skyhover 60 quanto o 72 Super ED são os refratores apocromáticos mais acessíveis e não deixam nada a desejar para as marcas mais conceituadas do mercado. A integração do Skyhover 72 Super ED com a Urano C Pro foi perfeita, rendendo exatamente o nível de detalhamento que eu buscava, com um funcionamento impecável. A qualidade construtiva e operação da Urano C Pro é fantástica. O sensor é extremamente limpo e o fato de não existir Ampglow facilita demais a edição final das imagens, mesmo quando utilizamos filtros. Mesmo eu tendo utilizado uma gaveta de filtros da ZWO ao invés de uma Player One, foi muito fácil obter o espaçamento necessário para atingir o backfocus da câmera de 55mm utilizando apenas os espaçadores inclusos no kit. Após utilizar a Urano C Pro por 6 meses, pude concluir que, sem sombra de dúvidas, ela é a câmera de entrada para a astrofotografia de objetos de céu profundo com o melhor custo-benefício do mercado atualmente. Mesmo sendo equipamentos com escalas de imagem bastante próximas, a qualidade dos resultados finais deste novo conjunto me surpreendeu bastante, deixando claro que a máxima da astrofotografia é realmente verdadeira. Quanto maior a abertura, melhor será a imagem. Eu espero que vocês gostem das imagens finais da nebulosa Dumbbell obtidas com esses dois conjuntos. Desejo a todos ótimas observações e até a próxima. Eu já ia me esquecendo. Quando eu falei que trabalhei bastante no final de 2023, não era mentira. Eu também fotografei a galáxia do escultor. Afinal, este era o propósito do vídeo. E como eu adoro comparações, iremos comparar com a imagem feita em 2022 com o Skyhover 60 Super ED. A conclusão eu deixo para vocês.